Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar um pouco mais sobre concurso público na área de TI, obviamente, aqui no nosso canal Concurseiro em Concurso em TI. Bem, fala um pouco sobre a questão de prova discursiva. Alguém colocou um dia desses aqui um comentário, né, assim, frustrado, falando sobre você fazer uma prova objetiva e chega no final, cai ali um código para você fazer, por exemplo, de programação, e você não saber fazer, e você ser eliminado, né? Ou perder a possibilidade de ser classificado por conta de não saber fazer um código. Bem, esse é um dos estilos de prova discursiva que pode cair, e aí, né, eu vou dizer uma coisa, para iniciar esse bate-papo, vai depender muito do perfil da banca, o que ela espera, né? Não só a banca, mas também com o próprio órgão que você está fazendo ali aquela prova, o que ele precisa daquela pessoa que vai trabalhar no órgão, e ela vai solicitar de acordo com aquele perfil, aquele conhecimento, ela pode pedir inclusive para você desenvolver um código de programação. É covardia? Eu vou dizer que é. Para mim é porque eu não sou da área de desenvolvimento. Então, para quem é da área de dev, de repente tranquilo, show de bola. Agora, para quem não é da área de dev, é mais complicado você lidar com isso. Mas enfim, vamos falar sobre alguns estilos de redação, né, de discursiva, assim que chama de prova discursiva, né, e eu vou trazer alguns exemplos, inclusive, que eu fiz, né, provas discursivas em dois que eu fui aprovado, pelo menos, eu fiz também, fiz em outros que eu não fui aprovado, mas eu também tive a oportunidade de fazer outras provas também, então eu basicamente vi alguns modelos, ainda não peguei nenhuma que pedia um código de programa, mas esses aí que pede dissertação, que pede dissertativo argumentativo, ou que pede, às vezes, um texto um pouco mais técnico ali, né, uma pegada mais técnica. Eu já fiz provas desse modelo, apesar de ter feito poucas provas. Já fiz aqui cerca de 14 provas, que eu jogo pouca, né, mas é até um certo número bom de provas que eu fiz até agora, e algumas delas eu peguei esse tipo de conteúdo, tá? Esse tipo de conteúdo geralmente cai principalmente para quem é nível superior, para quem é analista, porque além de você ter que ser uma pessoa que trabalha na área de TI, tem que saber escrever, tem que saber se expressar, você vai ter que fazer documentações muitas vezes, você vai ter que lidar com isso no seu dia a dia no serviço público. Então, é uma forma também, além, claro, uma forma de selecionar ali os melhores candidatos, é uma maneira também de pegar ali um candidato que tem um perfil que saiba fazer um texto, saiba se expressar, consiga se expressar através da escrita, certo? Então, galera, é o seguinte, a primeira coisa aqui, o clássico. Clássico é dissertativo argumentativo. Isso aqui cai para a grande maioria dos concursos, né? Isso não importa a área que seja, geralmente cai muito essa parte dissertativo argumentativo, que é você fazer uma redação ali onde você vai abordar um determinado ponto, tópico, e você vai de alguma maneira argumentar, você vai colocar ali as suas ideias dentro do texto para argumentar sobre aquele tópico, sobre aquela situação. Para a área de TI, às vezes cai sim, muitas vezes. Por quê? Muitas vezes a banca ela quer ali pegar o seu conhecimento, seu entendimento, né, sobre os assuntos, e ela quer entender se você consegue argumentar e escrever sobre aquilo, né? E geralmente para quem é da área de TI é algo mais complexo. Como eu já tenho falado aqui, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Português geralmente, a parte mais de escrita geralmente é mais complexo para quem é da área de TI, porque não tem aquela prática, geralmente é um pouco mais voltado para a questão da matemática, questão do lógico matemática. Bem, o que aconteceu comigo? Eu fiz uma prova dessa, infelizmente não passei, né? Foi a primeira prova que eu fiz em TI, na verdade. Não fui aprovado porque eu não alcancei o requisito mínimo da prova objetiva. E a prova objetiva ela pedia que acertasse pelo menos, se eu estou enganado, 20 questões. Acertei 16, se eu não estou enganado. Faltou 4 questões para eu ser classificado TJ lá do Tocantins, né? Técnico do TJ Tocantins. Eu não alcancei o mínimo, então não fui classificado para poder ter a redação corrigida. Mas a redação que eu peguei nessa prova lá, que caiu na minha prova, foi um dissertativo argumentativo que pedia para falar a respeito de campanhas publicitárias, né, que visavam alertar as pessoas, conscientizar as pessoas, etc. E, tipo, não fume, não faça isso, se beber não dirija. E lá pedir para você colocar um texto dissertativo argumentativo qual campanha que você não vê tanta visibilidade assim na mídia, que você acha que seria interessante ser colocada, ser abordado para conscientizar as pessoas. Então você escrever ali um texto falando sobre, eu quero uma campanha que fale sobre determinado tema. Você ia desenvolver aquele tema ali naquela redação. O tipo de texto é básico, você coloca lá introdução, comecei aí no desenvolvimento. Gente, outra estrutura básica de texto que você aprende no ensino médio fundamental. Introdução, desenvolvimento e conclusão. No desenvolvimento você vai colocar aquilo, o texto realmente que ele está pedindo lá, no meu caso, teria que colocar argumentando porque que eu acredito que deveria ser uma campanha
muito mais explorada, para ser mais explorada aí na mídia, e eu argumentava porque, olha, eu acredito que deve ser amplamente divulgado e muito mais, se já fez divulgação, deveria ser feito muito mais, porque é necessário conscientizar as pessoas que racismo é um crime e que pode levar pessoas, inclusive, à morte por conta da discriminação, tal, tal, tal. Então você argumenta, você coloca ali e argumenta sobre o texto. Essa é a questão do argumentativo. Agora, quando é na área técnica, não tem, obviamente, porque, a não ser que, vamos dizer lá, pontualmente, você, sei lá, você tem alguma coisa na área técnica lá que você tem que argumentar porque que você acha que é melhor aquilo do que isso. Muito vezes acontece isso porque geralmente, como é uma ciência, a parte de computação, é inviável você colocar esse tipo de tema dessa maneira. Bem, o segundo tópico abordado também que a gente pode abordar é o tópico quanto à questão da discursiva mais voltada para a área técnica, tá? Para a área técnica. A área técnica é o quê? Foi algo parecido que eu fiz lá em Parauapebas. O município de Parauapebas teve uma prova da Câmara, técnico em TI e analista em TI, fui aprovado em ambos, estou aí na lista de classificação, então foi voltada para algo mais técnico. Como é que é essa questão técnica? Né? Funciona da seguinte maneira. É, lá ele pedia lá no enunciado lá, ele falava que o analista fazia um levantamento para instalar computadores, instalar uma rede de computadores em determinado lugar, e foi indicado para aquele analista que deveria ser colocado ali uma topologia estrela, utilizando ali alguns dos equipamentos, poderia ser o switch, o hub ou então o roteador, poderia ser utilizado nessa topologia. E a partir daí o texto pedia, né, o texto não, o enunciado pedia que você explicasse como funciona a topologia, que você explicasse quais são as vantagens, como funciona a topologia, e enumerasse cada uma delas, switch, hub e roteador. E aí, esse tipo de texto é diferente do argumentativo dissertativo, que você, de repente, vai lá escrever, você vai colocar lá o desenvolvimento. Por quê? Porque se ele enumera em tópicos, você deve colocar em tópicos. Ou seja, lá falava primeiro switch, você vai colocar um parágrafo para switch, faz a introdução bonitinha lá, a introdução, de acordo com o analista e tal, a rede topologia estrela é uma rede melhor para isso, isso e isso, tem maior segurança, então você vai explicar o que você acredita nisso, e aí você vai colocar lá, primeiro, switch. O switch funciona de tal, tal, tal maneira. O hub funciona de tal, tal, tal maneira. O roteador funciona assim, 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 assim. E você faz uma conclusão, ou seja, tem enumerado ali que você vai falar, tópico A, tópico B, tópico C, o tópico 1, 2 e 3, e você vai enumerar em parágrafos. Parágrafo 1 falar do switch, parágrafo 2 falar do hub e parágrafo 3 falar do roteador. É assim que funciona. Esse tipo de texto geralmente traz essa pegada mais técnica, onde você vai falar sobre um conteúdo que, assim, da área de tecnologia que vem enumerado ali para você falar. Voltando um pouquinho aqui, né? Essa aqui é a parte técnica que a gente já fechou. Eu falei sobre dissertativa argumentativa, mas tem também uma outra maneira, a maneira dissertativa, né? Somente dissertativa, não é argumentativa. Por quê? Porque você não vai colocar argumentos, como foi o caso que eu dei exemplo anterior. Por exemplo, caiu na prova da SEMAS, né? Que eu fiz, Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui do Pará, eu fui aprovado também. Caiu lá um texto lá para você falar, fazer uma dissertação a respeito de coesão e acoplamento, né, em sistemas coesão e acoplamento. Você teria que falar sobre coesão e acoplamento de sistemas e você tinha uma redação para fazer, uma dissertação. Você tinha que explicar o que era o conceito e dar exemplos desses conceitos e qual era o mais vantajoso. Se era o baixo acoplamento. Aliás, na verdade, isso aí eu coloquei, né, durante a desenvolvimento, mas lá dizia que você tinha que falar sobre coesão e acoplamento e qual era a vantagem, né, ou a desvantagem que poderia trazer o tipo de acoplamento que era escolhido. Aí a gente sabe que tem o baixo, o fraco, né, o forte acoplamento, e lá como é que funciona cada um deles. Então, tinha que falar na redação lá como é que funciona cada um deles e qual era a vantagem de dar exemplos quanto a esse tipo de acoplamento, se é fraco ou forte, que foi o caso lá que você tinha que falar, né? E qual é o exemplo desse tipo de acoplamento para cada cenário que foi feito ali. Então, é uma dissertação, ou seja, você não tem que argumentar, você tem que falar, expor aquele conteúdo, você tem que expor, tem que colocar ali em linhas, né, em parágrafos ali, que você entende ali daquela área de TI. Né? Então, assim, é dissertação, tá? Ou seja, nós falamos de dissertativo argumentativo, que eu falei no início, que é algo que você tem que argumentar, como o nome já diz, né? Você tem que fazer algum texto propondo algo e justificando por que você acredita naquilo. Tem o que eu falei agora há pouco, que é um pouco mais técnico, ele vai te enumerar
algumas coisas para você fazer, e tem esse que é dissertativo. E tem esse que é do código. Gente, o código, sinceramente, eu nunca fiz. E eu não cheguei a ver nada sobre isso. Mas olha, dependendo da banca que você vai pegar, ou do órgão que você vai fazer concurso, você precisa estar atento. Se eu não estou enganado, o do CGU, se eu não estou enganado, teve aí CGU, foi MPU, não lembro, teve área de TI, que faltou gente, né? Ficou muita gente fora, porque foi muito exigido o concurso, foi muito pesado, pegado, né? Teve, se eu não estou enganado, a exigência de você escrever código. Ou seja, o cara lançou a linguagem lá, ó, faça um código da linguagem X para desenvolver, fazer esse tipo vai fazer esse tipo de comando. Vai fazer, vamos lá, um clássico, né? Um cálculo da média de alunos. Escreva um código em Python, por exemplo, que vai desenvolver o código fazendo que o aluno, calculando a média, recebendo notas, calculando a média de alunos. E você vai ter que escrever na mão lá o código em Python para você poder ser avaliado. E uma coisa que eu não falei no início, né? Que você, tipo de redação de discursiva, ela é classificatória, eliminatória e classificatória. Ou seja, se você não conseguir alcançar o requisito, você pode ser eliminado. Tá? E você alcançando, você pode se classificar dependendo da sua pontuação somada à sua prova objetiva. Então, é essa a grande importância dessa questão da discursiva. Então, galera, tem esses estilos aí, os mais conhecidos. Né? Se você conhece outros estilos ou quer saber sobre outros, coloca nos comentários aí. Né? Que é um comentário breve, básico, falando uma abrangência, né? Até porque eu não sou especialista na área, estou só falando aqui os tipos de discursiva que pode ser pedido nas provas em TI. Tá? E vou deixar só mais uma última dica. Ah, qual é a dica? Gente, não é dica, na verdade. É aquilo que eu tenho falado. Estudo em TI, como qualquer outro estudo, tem que ser estudo mesmo. Como é que eu tiro boas notas em prova discursiva em TI? Treinando discursiva. Pesquisa aí, tem canais especializados em ajudar pessoas aí na parte de escrita, de redação, de dissertação. Questão técnica, como é que eu aprendo? Gente, você tem que ler, tem que saber o assunto, não é decorar. É aí que está a coisa. A prova discursiva ela pode derrubar o aluno que está decorando, que não conhece o assunto. Ele decorou ali para marcar no xizinho, ou na bolinha lá, quando no caso, né? Xizinho não, a bolinha lá no gabarito. Mas na hora de fazer a discursiva, você vai ter que expor um conhecimento. E é aí que está. Se você não pesquisa, se você não lê, se você não estuda, se você não se aprofunda um pouco em determinadas coisas, ou pelo menos conhece, né, como funciona o processo, aí você pode tirar nota ruim. Você pode não ser aprovado, classificado. Por quê? Porque você não vai conseguir alcançar o requisito na prova discursiva. Então não tem mágica. É você estudar. E geralmente, nesse tipo de prova que cai conhecimento aplicado dentro da sua área de formação, lá no edital, ele puxa o conteúdo do edital. Ah, o edital vai pedir o quê? Vai pedir rede, vai pedir banco de dados, vai pedir programação, vai pedir. Então, de acordo com aquele edital que ele te mandou, ele pode pedir qualquer coisa dentro da área específica. E geralmente o edital ele já anuncia isso. E dentro ali do edital ele vai pedir, ou não, né? No caso do SEMAS, ele não dizia que seria pedido o conteúdo ali dentro do edital. Ele não falava isso, que era técnico. Ele dizia que poderia ser qualquer conteúdo à escolha da banca. E na hora lá caiu algo dentro do conteúdo técnico. Pode acontecer isso. Tá? Então a verdade é que você tem que estar preparado para absolutamente tudo. Galera, um abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, muito obrigado. Somos nós aí na área de TI, quem sabe falando sobre aprovações na área de TI. Um abraço para você, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, o que você achou, o que você pensa, já fez prova discursiva, como é que você saiu? Quero a sua opinião sobre esse assunto.